não conseguiu virar à esquerda devido ao tráfego que se aproximava. Então, eles tentaram realizar essa manobra extremamente arriscada. Infelizmente, o barco menor virou à esquerda, no pior momento possível. A guarda costeira de Singapura agiu e resgatou os tripulantes a bordo do navio. Pequeno ponto. Felizmente, todos saíram ilesos. E feliz por estar de volta, tudo isso. Lantio, surpreendentemente, a colisão não interrompeu o tráfego marítimo. Estreito de Singapura. Estamos indo para Antuérpia, Bélgica. É a maior cidade do país, com uma população de cerca de 536 mil habitantes. Além disso, possui o portos de embarque do mundo. Deste porto, navios navegam através do rio Scheldt, em direção ao Mar do Norte. Depois continuam até seu destino final. Os navios que chegam ao porto seguem uma rota semelhante. Em 9 de dezembro de 2019, um navio porta-contêineres de 1.000 pés da cidade do México chegou ao porto de Vosland, a extensão do porto principal de Antuérpia. O navio estava ancorado na água e a tripulação aguardava suas próximas instruções. Foi naquele momento que o vento se intensificou e empurrou o barco. Todos estavam inquietos enquanto o barco se aproximava do cais. Segundo relatos, o vento soprava a mais de 50 km por hora. O navio gigantesco agiu como um efeito dominó. O vento causado, a âncora usada não adiantou nada, pois eles continuaram a se mover. As autoridades locais fizeram tudo o que era redirecionar o navio, envio de rebocadores e outras embarcações para tentar evitar o acidente grave. Felizmente, ninguém ficou ferido quando o guindaste caiu. A guarda costeira chegou logo depois e protegeu o barco. Isso talvez não levasse a lugar nenhum. O barco sofreu pequenos danos. Ele precisava de reparos antes de poder navegar novamente. Enquanto isso, no cais, eles tinham um problema ainda maior para resolver. O porto de Dairis é o segundo mais movimentado da Europa, superado apenas por Roterdã, na Holanda. Como você pode imaginar, um acidente demora alguns dias para limpar os escombros e reabrir o porto. Quando os espanhóis se reinstalaram em Porto Rico, no século XVI, eles deram esse nome em referência ao porto que esta ilha tem, San Juan. A capital é a segunda capital europeia mais antiga das Américas. Hoje, San Juan abriga 342 mil pessoas e uma crescente indústria do turismo. São Valentim 2019, um cruzeiro norueguês chamado Simple. Epejica foi uma viagem de 7 dias, através do Caribe Oriental, a caminho das Ilhas Virgens. Os passageiros foram informados de problemas mecânicos a bordo do navio e o plano era fazer uma parada em San Juan para resolver o problema. O que eles fizeram no Rache 39 era que as coisas iriam piorar consideravelmente. A empresa norueguesa, as linhas de cruzeiro disseram que um piloto local estava orientando o capitão, com a ajuda de vários rebocadores. No entanto, o vento se intensificou e chegou muito perto do cais. Essas plataformas que você vê afundando, eles são chamados de pontos de amarração e são supostos manter o barco no lugar. Mas em vez disso, eles afundaram. Felizmente ninguém ficou ferido durante a colisão. E o barco sofreu danos mínimos e conseguiu continuar sua jornada. É difícil visitar toda a Itália em poucas viagens. Férias, Roma, Sicília, a lista continua. Quem passa férias no norte da Itália geralmente acaba em algum lugar perto de Veneza. Esta cidade é construída sobre 118 pequenas ilhas, separados por canais. Mais de 400 pontes conectam cada seção da cidade, tornando-o um de os lugares mais únicos do planeta. Claro, muitas coisas são necessárias para navegar nestes canais, mas um navio de cruzeiro monstruoso está tentando atracar nas proximidades. Bem, no dia 2 de junho de 2019, um navio chamado NNSC tentou descobrir
Eu sabia que eu... Ah, e eu... Quando, para ser claro, Veneza tem canais especiais para acomodar. 2 cruzeiros? Seria chato se eu não tivesse, e o Hash 39. Dado tudo, esta colisão não foi culpa do capitão e do Hash 39. O navio sofreu uma falha. O navio começou a se aproximar do cais. Os rebocadores para evitar que o navio naufrague, mas era grande demais para parar. O incidente atraiu severas críticas da população local. Era apenas uma questão de tempo. É que o oficial de justiça, elas são mais uma monstruosidade visual do que qualquer outra coisa. Até o prefeito, Luigi Brunaro, pediu uma mudança. Não há como esses navios continuarem por Veneza sem outro incidente grave. Bangladesh é um país do Sudeste Asiático, na ponta norte do Golfo de Bengala. Está situado entre a Índia e Manipur, e abriga quase 170 milhões de pessoas, o que equivale a aproximadamente a metade da população dos Estados Unidos amontoados em um país do tamanho de Illinois. Infelizmente, Bangladesh é conhecido por desastres marítimos, como o acidente de balsa ocorrido em 2021. O acidente de balsa em 1º de novembro de 2021. Ofuscado por 3 outros acidentes, uma em maio, outra em abril, e uma no final do que levou a esse desastre em particular. Mas certamente foi uma experiência aterrorizante para todos os envolvidos, enquanto o navio inclinava os passageiros. Os veículos tentavam escapar o mais rápido possível. A situação tornou-se caótica à medida que caminhões e carros. As pessoas pularam do barco. A balsa continuou a inclinar-se, à medida que o peso era reduzido, o que significa que a rampa de saída continuou a subir. Cada vez mais, o último motorista a sair teve uma decisão difícil. Abandone o caminhão e pule para um lugar seguro ou tente pular a rampa do calcanhar com força. Obviamente, ele tomou a decisão. A situação tornou-se ainda mais assustadora quando encontraram uma mulher presa na lateral da balsa. As imagens não mostram como ela chegou ali, mas acreditamos que ele subiu de uma seção superior e esperou. A balsa irá inclinar para o lado, ao lado. Você pode ver outro descendo a cerca e nadando. Mas algumas pessoas se juntam a ela no topo. Eles consideram pular na água, mas a multidão implora para que não o façam. No final do dia, o lugar mais seguro era estar no topo deste navio que estava afundando. Mobile, superado apenas por Hot Beach, está localizado no Golfo do México e funciona como a segunda maior cidade do estado. Águas Salgadas do Alabama. A porta do celular sempre desempenhou um papel na cidade e Hash 39 como comércio entre os franceses, pois começou como um posto comercial. Hoje é o 12º maior porto nos Estados Unidos. Em 2013, uma empresa de reparação navais no porto. Infelizmente, houve um declínio nos negócios. Forçou-os a reduzir o tamanho e finalmente fechar anos depois. Durante seu tempo de operação. Um dos seus trabalhadores capturou algumas das imagens mais incríveis. Um navio de cruzeiro perdeu o curso e estava direcionando o comércio para eles. A empresa de cruzeiros encontrou-lhe durante uma tempestade. Ele disse que o objeto se soltou devido aos ventos fortes. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a velocidade do vento atingiu o pico
cerca de 80 km por hora. Nas proximidades do celular. Já estava sendo consertado antes do acidente e o custo os reparos totalizaram cerca de $5 milhões. Após o acidente, o preço poderia ter dobrado ou triplicado. Tiao, não pulverizador Dash, é um rei de múltiplas fontes norte da Tailândia, via Bangkok e deságua no Golfo da Tailândia. Em 11 de outubro de 2022, uma densa neblina se movia sobre o canal. Aproximação de Bangkok. Mas era difícil ver qualquer coisa além do pátio, especialmente em embarcações maiores. O navio porta-contentores registrado na Libéria, a Estrela Vase, entrou na água, ao mesmo tempo que um rebocador, que estava arrastando 4 barcos enormes para a cidade. Nenhum deles notou o outro. E Hash 39 como presente até que fosse tarde demais. O rebocador transportava 4 barcaças, cada um carregava uma folha de metal. Enrole, quando a Estrela Vase colidiu com eles, a pilha Conan Desodeton sofreu o maior dano e afundou com sua carga. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. Nosso cinegrafista no rebocador teve sorte porque o navio porta-contêineres atingiu na barcaça e não contra seu barco. As imagens após o incidente mostram o local onde deixaram o barco afundado em seu túmulo. As autoridades aquáticas pediram a outros velejadores para evitar a área até que as equipes pudessem sair e remover os destroços. Dessa forma, surpreendentemente, outro navio quase colidiu novamente. Estreito de Bósforo, também conhecido como Estreito de Istambul, é um corpo de água de 40 km que conecta o Mar Negro com o Mar de Mármara, que por sua vez leva ao Mar Egeu, depois para o Mar Mediterrâneo e finalmente para o Oceano Atlântico. Uma água vital através da qual os barcos navegam, independentemente da chuva, neve ou granizo. Em janeiro de 2017, no meio de tempestade de neve monstruosa atinge Istambul. Vital? Visibilidade. Como diz a história, ventos fortes tiraram o barco durante a tempestade de neve. Comércio oceânico internacional é um sistema extremamente delicado, onde um pequeno erro pode desencadear um efeito dominó, o que coloca toda a estrutura em risco. Portanto, quando dia 24 de outubro de 2022, navios de carga colidiram no Mar de Mármara, todos se perguntavam o que tinha acontecido. O Benetamu, um colosso de 1000 pés de comprimento, estava transportando minério de ferro da Ucrânia para a China. Enquanto isso, em um barco ligeiramente ventoso, o B7 Eza transportou trigo do Egito para a Bulgária. Ambas as embarcações estavam se dirigindo para uma área de Mar de Mármara, de onde eles planejavam cruzar o Siga em frente pelos Dardanelos e entre no Mar Egeu. Foi nesse momento que surgiu uma densa neblina. Cobriu uma região, reduzindo significativamente a visibilidade. Colidiu quase de frente, com o Benetamu danificando a palma poste e assim, causou um vazamento de água. O B7 Eza sofreu danos severos ao arco, mas conseguiu chegar a um ponto de ancoragem em leste da Turquia. No entanto, a verdadeira preocupação e sua tripulação. O navio ficou praticamente imobilizado no local do acidente, e as pessoas a bordo não tinham para onde ir. Felizmente, vários rebocadores e embarcações de resgate estavam na área para resgatar a tripulação. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. E o Benetamu eventualmente se juntou ao B em um ferro velho na Turquia. Muito antes das sanções de 2022. Milionários. Iates multimilionários flutuando, é claro. Eles estavam tendo problemas para a maioria deles era rica o suficiente para comprar mais 3. Em agosto de 2012, um azarado bilionário russo só queria, passando um tempo em seu iate de luxo, chamado Universo. O guindaste, o iate tinha outros planos, paira sobre o canal. E coisas feitas em Hash 39. Infelizmente, não há som no vídeo. Mas o áudio não entende o que acontece depois. O navio inclina desconfortavelmente antes que o guindaste se submerge na água. Para piorar a situação, o iate cai de cabeça para baixo, causando danos incalculáveis em seu interior.
e ao convés principal. Esta história foi publicada pela primeira vez na Bloomberg em 2012. Embora o artigo tenha sido removido desde então. Você e o hash 39. Eles acham que isso merece mais cobertura, mas quem sabe, talvez alguém. Eu não fiz, e hash 39 quero que a história seja divulgada. Em algum lugar, o mestre decidiu que era um bom dia para sair de barco. Eles prepararam seu barco, a motor, chamado eles o conectaram ao caminhão e a levou para a marina local. Tudo o que faltava fazer era tirá-la do barco. Entre na água e navegue. A chave para um lançamento de barco bem-sucedido é, claro, assumindo que todos os outros estão indo. Esses homens parecem estar fazendo tudo corretamente. E então, tudo deu terrivelmente errado. E isso, e hash 39, a parte onde estão os freios. O iceberg desce lentamente para a água, com o mestre de navegação sinalizando para seu aprendiz. Para dar um pouco mais de corda. Tudo está indo bem. Até seu caminhão e hash 39, e ambos os veículos estão submersos na água. O caminhão começa a afundar imediatamente, mas o aprendiz consegue escapar pela janela traseira. Eles são ouvidos brincando sobre molhar os sapatos enquanto caminham de volta para ver as imagens. Felizmente nosso navegador rapidamente, e empurrou o caminhão para águas rasas. Para que mesmo que afunde, não fica longe, no meio do oceano. Em 29 de setembro de 2011, um iate de luxo chinês chamado Skong estava se preparando para sua viagem inaugural. E o navio custou aproximadamente $2,7 milhões. E provavelmente era a coisa mais luxuosa. Nesta pequena cidade chinesa, às margens do Rio Amarelo. Os trabalhadores posicionaram o navio sobre colchões de ar para lançamento, e o colocou na água. Infelizmente, toda a operação estava condenada. Antes mesmo de começar, o lançamento foi claramente um show local, enquanto as pessoas se reuniam ao redor do palco para se despedir do navio. Os airbags podem ser ouvidos rangendo enquanto os trabalhadores usam abaixar o barco, mas o barco começa a afundar quando atinge a água. Logo, quase um terço do navio está submerso. Tudo o que os trabalhadores podem fazer é culpar uns aos outros. Claramente alguém cometeu um grande erro de cálculo. Segundo relatos, eles subestimaram a profundidade do rio, o que fez com que o iate começasse a encher de água. Ele permaneceu assim por 4 dias, até que ele foi finalmente arrastado para a praia. Eles conseguiram resgatar o barco. Mas o que aconteceu depois é um mistério. Em 28 de janeiro de 2020, 22 em Tailândia, ocorreu um incidente envolvendo um barco de pesca. Precisava de reparos, e isso exigiu retirá-lo da água. Guindastes foram enviados para realizar essa tarefa. Guindastes ficaria localizado na proa, enquanto o outro apoiaria a polpa do barco. Enquanto ambos os guindastes levantavam o navio para fora da água, os cabos que seguravam a polpa quebraram inesperadamente, deixando apenas um guindaste para dar suporte à passagem do navio. Pode ser previsto. O navio provou ser pesado demais para este guindaste solitário. No momento crítico, quando os guindastes estavam, assim como o barco estava prestes a ser colocado no cais, os cabos cederam e o guindaste traseiro cambaleou para trás, enquanto o outro começou a cair em direção à água. Num ato de bravura e rapidez, o operador do guindaste saltou da cabine no último segundo possível, aterrissando bruscamente no cais. Ele rastejou para a segurança, enquanto o guindaste em queda livre despencava no mar. Uma visão mais próxima dos danos foi obtida mais tarde. É muito provável que as pessoas presentes no local, pensei que uma equipe de guindaste muito maior seriam necessárias para lidar com essa situação. O operador do guindaste teria sofrido uma fratura na perna, devido a um salto da cabine. Ele foi levado para o hospital. Aparentemente, seu humor estava bom, dadas as circunstâncias. A empresa cobriu as despesas médicas adequadamente, e o operador foi deixado com uma história incrível que desafia a morte para contar. Na província de KwaZulu-Natal,
Um grupo de amigos aprendeu rapidamente a lançar um barco. O plano parecia bastante simples. Use o jipe para empurrar o trailer para dentro da água. E deixe as ondas fazerem o resto. Nosso motorista deve ter perdido a parte lenta e constante. Porque eles decidiram pisar no acelerador. A toda velocidade, em direção ao oceano. O motorista começa devagar, mas então decide pisar no acelerador. Uma vez que eles ganham um pouco de impulso, eles então freiam bruscamente, fazendo com que o barco deslize para fora do trailer e ficar preso em águas rasas. Graças à primeira lei de Newton e Hash 39, os que estão a bordo continuam avançando e um deles sai do barco. Então, como se as coisas estivessem indo bem e o Hash 39 fica preso na lama. Agora, como eles vão sair? Nosso cinegrafista, Gerard, disse que não conseguia no Hash 39. Grande desastre. Você tinha uma tarefa. Mas, por outro lado, posso imaginar um cenário em Hash 39 onde esse tipo de liberação funcionou em primeiro lugar. Em 5 de agosto de 2014, no estado malaio de Sarawak, uma empresa de navios de carga estava se preparando para realizar um investimento. Os funcionários ficaram animados ao ver como seu novo navio pela rampa de lançamento e zarpou para o mar. Seguindo Murphy e Hash 39, lei das maneiras que afirma que tudo o que pode dar errado. Infelizmente, este lançamento não poderia ter sido pior. A bordo. Alguém deveria ter batido na madeira antes. Embarque em uma viagem inaugural. A única coisa que mantém o navio no lugar. Havia alguns cabos presos ao dock. Eles recebem o sinal verde. E os cabos quebram. O navio rola através das bolsas de ar. O barco mergulha na água. A excitação enche o ar enquanto a tripulação se reúne sacada para assistir. E momentos depois, eles se agarram às suas vidas. Enquanto o barco vira em direção ao lado do porto em águas rasas e começa a flutuar para longe. Enquanto o barco, ele se afasta. E vemos os membros da tripulação escalando o corrimão. E fique na lateral, que agora é o topo. Espero que nossa empresa de transporte de carga tinha algum tipo de seguro. Lançamento catastrófico. A ilha de San Cristóbal é a mais oriental arquipélago de Galápagos. É famosa por ser a ilha que Charles Darwin visitou pela primeira vez. De um modo geral, San Cristóbal manteve sua tranquilidade nos últimos anos. No entanto, não foi em 23 de dezembro de 2019 que havia tanta calma. Uma barcaça transportando 600 galões de óleo diesel estava se preparando para carregar no porto de Bacalhau do Moreno. Um guindaste começou a içar o pesado container para o navio, mas o peso acabou sendo um pouco demais. Numa triste reviravolta de acontecimentos, o guindaste inclina-se para a frente e o container cai no barco. O peso puxa o guindaste em direção aos pneus dianteiros e a arrasta para a água. O barco vira quando a tripulação começa a afundar. Pule para o lado em busca de segurança. Trabalhadores chegam em um pequeno barco para remover pequenos detritos da água. Mas há pouco que eles possam fazer em relação à atual presidente equatoriano declara estado de emergência. E as autoridades tomam medidas imediatas para reduzir os danos ambientais. Quanto à causa deste acidente, isso parece ser um problema clássico de contrapeso. Em 21 de dezembro de 2011, no meio do oceano, havia uma equipe responsável para levantar um pequeno rebocador da água e carregá-lo em uma barcaça. A julgar pela língua que falavam, supor que a tripulação era russa. Mas algo na maneira como esses homens se comportavam nos dizia que a catástrofe era iminente. Eles pareciam um pouco relaxados demais para um grupo de homens levantando um barco de várias toneladas fora da água. Então não foi nenhuma surpresa quando o pior cenário ocorreu. Se olharmos para a cena novamente, é claro que o navio parece incrivelmente instável enquanto o guindaste o move em direção à barcaça. Algo cai e rola pelo convés do rebocador. Mas diga-nos, o que você acha? Isso foi suficiente para quebrar a estabilidade do trailer? Os cabos quebram e o barco quica no convés antes de cair na água. Nosso cinegrafista, ele solta um suspiro. Então repete a mesma frase. Duas vezes. Imaginamos que não estava no Hash 39, o que é encorajador. Enquanto eles estavam lá, nós podemos. No Hash 39 era uma missão de busca ou resgate, ou algum tipo de trabalho em transporte. De qualquer forma, alguém teria alguma explicação a dar. Quando eles voltaram para a costa,
Exceto que agora teria um rebocador a menos. Você nunca deve tomar o treinamento básico, especialmente quando envolve medidas de segurança a bordo de um navio. Vamos fazer um hash 39 para este exemplo de uma broca. Se algo der errado e você perder, parece que você vai afundar. Uma tripulação estava praticando um procedimento passeio de rotina em um bote salva-vidas no meio do oceano. Tudo o que eles tinham que fazer era garantir o guindaste poderia levantar o barco e colocá-lo no lugar. Parece tão chato quanto parece, mas então algo dá terrivelmente errado. O navio se aproxima do topo do guindaste e os trabalhadores estendem a mão para agarrar a lateral. Mas o barco está fora de alcance. Então o operador do guindaste o aproxima muito mais. Entretanto, algo dá errado e os cabos quebram. O barco cai novamente e submerge na água. E o vídeo corta depois. Felizmente, o barco não tinha isso, era apenas um exercício prático. Agora não temos certeza do que está acontecendo. Seja erro humano ou alguma falha mecânica. Só esperamos que eles não precisem do bote salva-vidas para o resto da viagem. O Damisa, em Londres, pegaria um depois do lançamento em março de 2014. O capitão percebeu que havia cometido um erro grave. Erro. Seu iate multimilionário estava em rota de colisão com a ponte Richmond. Isso pode acontecer a qualquer momento e vir de qualquer direção, como neste caso. E infelizmente, o deslizamento de terra destruiu uma pequena vila e várias casas. 2 pessoas ficaram soterradas com o impacto. Os bombeiros recuperaram seus restos mortais vários dias depois. Tempestades de vento não são brincadeira na China. Eles podem ser tão fortes quanto furacões e atacar sem aviso. Se você estiver em hash 39 ou se não tomar cuidado, você pode acabar preso. Em 19 de abril de 2024, uma dessas estranhas tempestades de vento atingiu o condado de Tong. Na região autônoma de Guangxiang, trabalhadores de uma fábrica de cerâmica perto teve que se agachar para se proteger quando os ventos fortes rasgaram o telhado completamente. Se você achou que parecia ruim por fora, espere até ver como é por dentro. Para demonstrar o quão rápido essas tempestades podem se mover, veja como as coisas se agravam rapidamente dentro do carro deste homem no Hashish 39. Parece que um tornado está se formando à frente e em apenas 10 segundos. A tempestade está sobre ele. Felizmente, todos escaparam da fábrica antes que o telhado desabasse. E apenas algumas pessoas sofreram alguns golpes e hematomas. Uou, China. É uma cidade de nível de prefeitura na província de Guangdong. É o lar de aproximadamente 6 milhões de pessoas em um antigo salão ancestral, pertencente à família Dong. Este lugar era popular para cultos e cerimônias locais até uma empresa. A empresa de mineração decidiu acidentalmente, é claro. A Jinyai Mining Company é especializada na extração, peidagem e venda de calcário. Eles descobriram um grande reservatório sob a montanha, com vista para a vila de Dawei, em 25 de fevereiro de 2024. Eles prepararam uma parte da montanha para explodir, e aparentemente, eles usaram muito TNT.
Imaginamos que esse reparo será muito mais caro. Ponto. Deixe entrar o hash 39 como esperança. Jinai Manning providenciará o dinheiro necessário para consertar seu erro. Ponto. Tent Rússia é uma pequena cidade perto do mar de Vazov. Ponto. É o lar de cerca de 50.000 pessoas. E um russo furioso que não faz isso e nunca mais ouve a palavra granizo. Ponto. Em 30 de junho de 2018. Nosso amigo russo estava dirigindo quando uma tempestade de granizo apareceu do nada. Ponto. Pedras do tamanho de bolas de golfe começaram a atingir seu carro. Ponto. Incapaz de ir a lugar nenhum, ele se refugiou e registrou o caos. Ponto. Esse pobre sujeito parece que perdeu o carro em um derby de demolição. Ponto. O granizo quebrou todas as janelas e deixou centenas de amassados na carroceria. Todo o verde que você vê vem das pedras que passam pelas folhas enquanto caíam no chão. Nós não sabemos o que ele está dizendo em russo, mas fizemos hash 39 terra. Imagine que ele estivesse usando uma linguagem bem colorida. A cidade cambojana de Takao é a maior da província de Kondalam. E fica a apenas 7 milhas ao sul da capital Namping, para onde a maioria dos moradores viaja para trabalhar. A maior parte da cidade é construída ao redor de vários canais. Cada um de nós se ramifica no rio Bazak. Embora essas hidrovias sejam a força vital de Takao, eles também podem ser supercríticos. Veja o que aconteceu com essas casas locais quando fortes chuvas transbordaram o canal e erodiram suas margens. O canal teria sido inundado após a liberação de água de uma barragem distante em Namping. A correnteza atravessou a cidade, levando pelo menos 5 casas consigo. Um dos proprietários disse que tinha acabado de fazer um empréstimo para construir sua casa, e num instante, o canal levou-o embora. Agora ele está atolado em dívidas, assim como vários outros que perderam suas casas. Felizmente, os policiais perceberam a erosão e evacuaram as casas em risco. Não havia ninguém lá dentro quando suas casas flutuaram rio acima. Entre 17 e 31 de julho, China e hash 39, província de Henan, sofreram várias inundações destrutivas. Tudo devido a 2 semanas de chuva implacável, que atingiu o pico no dia 20, perto de uma pequena cidade chamada Miho. Os habitantes correram para procurar terrenos mais altos. Depois de 20 centímetros de chuva cair em 1 hora. Se você, Dom, e hash 39 espere só que isso soa como ficou. Segundo relatos, esta foi a tempestade mais forte que a área já viu. Centenas de ruas ficaram completamente inundadas e milhares de pessoas ficaram sem eletricidade. Esses 3 garotos tiveram sorte que o caminhão estava alto o suficiente. Imagine ficar preso lá sem saber quando isso vai acabar. Agora coloque-se nessa família e hash 39. Então pode haver estados seguros dentro.
Mas eles ainda tiveram que assistir todos os seus carros sendo arrastados. O Light Sulfur quase cobriu a lacuna, mas não foi o suficiente no Hashi 39. No final, as enchentes em Henan afetaram quase 15 milhões de pessoas na província. E de acordo com cálculos aproximados, causou danos materiais de US$ 12,7 bilhões. Você sabia que existe uma parte da Rússia entre a China e o Japão? É chamado de Primorsky Krai, que significa literalmente território costeiro. Em 4 de março de 2024, os habitantes da aldeia de Provalo, eles conseguiam sentir o cheiro de algo queimando à distância. Para seu erro, encontraram uma paisagem em chamas e um tornado se formando entre eles. Isso aconteceu quando o leste da Rússia estava em alto risco de incêndios florestais. A situação tinha se tornado tão séria que os governos locais estabeleceram regimes especiais de combate a incêndios para resolver o problema. Infelizmente, nenhum deles estava equipado para lidar com um tornado de fogo. Segundo especialistas locais, este foi o primeiro tornado de fogo registrado no Krai de Primorsky. Não está claro quanto dano foi causado, mas não parece que alguém tenha se machucado. Pelo que podemos deduzir, a Rússia tem um problema com incêndios florestais causados por humanos durante a alta temporada. A maioria delas causada pelos moradores que queimam capim seco. Uratka é um estado montanhoso no norte da Índia, localizado logo abaixo do Tibete e na sombra das montanhas do Himalaia. O terreno íngreme e as chuvas frequentes fazem deste estado indiano propensa a deslizamentos de terra totalmente desastrosos. Em 28 de agosto de 2018, um desses deslizamentos de terra aconteceu no distrito de Chamoli. Os habitantes das aldeias em lados opostos do rio testemunhou o desastre em primeira mão. Alguns estavam longe, enquanto outros estavam muito perto. Para se sentir confortável.